em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então eu não tenho nenhuma influência no PT, eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem, alguns ouvem, nem todos. Então, você entende, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse algum exame? Não, porque eu não era dirigente do PT. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação, então, ao Partido dos Trabalhadores, ou alguém do Partido dos Trabalhadores, para que esses fatos fossem apurados, para verificar se teriam procedência ou não? Não. Eu não entendi, então, no contexto, por que o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato de Souza Duque? Eu falei por que eu chamei. Ah. Acabei de falar. Não sei, pode repetir, falei? então? A sua secretária deve ter escrito aí. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. Né? E eu falei para o Bacari, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras com esse mesmo propósito? Não. O senhor procurou o Paulo Roberto Costa, por exemplo, para esclarecimento? Não. E por que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque? Porque o Duque... Dentre os diretores? Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT. Como eu disse no começo, o PT indicou o Duque, com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil cumprir todo o ritual. Tinha outro... Então eu fiquei muito puto da vida, muito puto, sabe? E falei... Tinha outros diretores... E ele disse que não, se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele. Tinha outros diretores da Petrobras que haviam sido também indicados por conta de influência do Partido dos Trabalhadores? Não, que eu saiba não. Nenhum outro? Que eu saiba não. Aliás, eu quero dizer bem da verdade, se for levar em conta a realidade política do mundo e o PT tivesse força, o PT teria indicado todos. A denúncia também se reporta a acerto de propinas em contratos da Petrobras no âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste. Relativamente à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, o senhor, ex-presidente, pode esclarecer se o senhor teve algum envolvimento, e se positivo, como foi no planejamento e construção da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima? Não. A refinaria Abreu e Lima, ela era resultado de 5 refinarias. Tinha uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria era para ser feita no Maranhão, foi feita a refinaria de Clara Camarão, no Mato Grosso, que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião, e tinha como é que fala? A reivindicação de uma refinaria no Ceará. Essa refinaria de Pernambuco, ela era uma refinaria que tinha assim, Espírito Santo queria refinaria, Ceará queria refinaria, Rio de Janeiro queria refinaria em Campos e Pernambuco queria refinaria. E todos tinham uma empresa chamada Marubeni, é uma empresa que todo mundo falava, ela vai participar. Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco com o presidente Chaves. Certo. Né? E lá em Pernambuco, o Chaves demonstrou interesse em fazer uma associação com o Brasil para fazer uma refinaria. Ou seja, eu achei importante porque era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit de quase 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tem um superávit muito grande contra um país pequeno. Então, o Chaves, eu não sei se o Chaves acertou já com o ex-governador, que era do PMDB, ou se acertou com o governador Eduardo Campos. Dado concreto é que ficou acertado
que ia ter um acordo entre a Petrobras e a PDVSA para construir uma refinaria, sabe, bipartida, ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela e 60% do Brasil. E qual foi, assim, a sua participação, o seu envolvimento nesse projeto? A reunião com Chaves, tá? A definição da ideia de que interessava aos dois países. O que aconteceu é que nem a Petrobras queria, nem a PDVSA queria. E o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria. A Petrobras fez sozinha a refinaria. Perfeito. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da pedra fundamental da refinaria em dezembro de 2005. Ah, deve ter participado e com muito orgulho. E com muito orgulho. Também consta que o senhor, ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem. O senhor se recorda disso? Devo ter participado. Doutor, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a cópia depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, não, presidente. Isso aqui, claro. O senhor recebeu uma denúncia. Sim, mas o senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas. Aqui, o Ministério Público não tem relação com ela. De uma acusação, certamente. Sim, é de uma acusação feita pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, quem está sendo julgado é um estilo de governar. É um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com a oposição da imprensa, com a oposição do sindicato, com o direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições da fiscalização desse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando, é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Não, doutor, por que o Ministério Público tem que saber se eu fui o que interessa ao Ministério Público saber se eu fui numa inauguração de terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sim. Depois de 30 anos sem fazer refinaria. Entendi. Esse país estava crescendo muito. Perfeito. Mas, senhor presidente, vamos colocar assim de maneira clara. O que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo. Está em julgamento do específicas governo. Pior, doutor Moura, que acusação. Vamos ter uma divergência agora aqui. Não, claro. Eu ia concordando com muita coisa. Agora é o seguinte, o que está em julgamento é o meu governo, depois eu vou explicar por quê. Certo. Eu vou fazer 10 perguntas específicas sobre os fatos aqui da denúncia, e o senhor vai responder, o senhor vai ter essa oportunidade de falar ao final. Claro, respeito aí a sua divergência quanto ao objeto da acusação, mas eu vou me limitar aqui às questões específicas, certo? O senhor ex-presidente esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima, ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima em alguma oportunidade? Não para discutir. Eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem, porque havia uma fascinação das pessoas com a quantidade de luzes acesas à noite no Nordeste, tão esquecido desse país. Então a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre, sabe? Então eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito orgulho. E fui participar da pedra fundamental. Até... Lembra outras oportunidades? O senhor teve lá? Não, só essas duas. Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou a denúncia da Lava Jato. Adoraria ter ido lá fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas dentro da refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Consta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014? Eu não fui chamado, eu não fui convidado, doutor. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro. Ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. Então, o senhor tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, que não lhe convidou para a refinaria Abreu e Lima. Senhor ex-presidente, em algum momento a continuidade das obras da refinaria Abreu e Lima estiveram em risco de serem interrompidas? Então eu não soube mais, doutor. Não. Eu não soube mais.
Dados oficiais da Petrobras, senhores presidentes, informam que o custo inicial estimado da refinaria do Nordeste Abreu e Lima era de 2,4 bilhões de dólares. E que o custo em 2015 já era de 18,5 bilhões de dólares. Ainda no final do seu mandato, em 2009, o custo já era de 13,4 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na época desses fatos, desse incremento de custo? Não. O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve nesse incremento de custo? Não sei. Ou pode ser projeto errado, pode ser aditivo, pode ser uma série de coisas. Consta ainda que a refinaria era para ter ficado pronta em agosto de 2010 e, como eu disse há pouco, no entanto, o primeiro trem de refino dela só ficou pronto em dezembro de 2014. O senhor teve conhecimento na época desses fatos? Não, doutor. Não, mas se um dia o senhor governar o país, tiver o Ministério Público que tem hoje, tiver o Tribunal de Contas que tem hoje, tiver o Ministério do Meio Ambiente que tem hoje, você vai perceber que o senhor não fará nenhuma obra importante em 4 anos de mandato. Não dá para fazer. Então, certamente houve muita pedido de investigação, houve como é que fala, embargo, houve... O senhor tem conhecimento se houve, de fato, eu não tenho. Não foi inaugurado porque houve atraso de obra. E o senhor sabe atraso de obra é uma coisa técnica da Petrobras e das contratantes. O senhor sabe os motivos do atraso de obra? Não sei. Dados oficiais da Petrobras informam também que a refinaria do Nordeste, se ela funcionar otimamente a vida útil dela inteira, ainda assim ela não se paga, com perdas de 3,1 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento? Não, e duvido que seja assim. São dados oficiais da Petrobras. Duvido. Né? Eu acho extraordinário alguém fazer um diagnóstico de prejuízo daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Acho maravilhoso. Certo, bem, são um cara desse eu não quero, que eles podem fazer um cara cálculos, desse eu não quero para ministro meu, nem a pelo de ouro. Tá certo. Vai fazer prognóstico negativo assim no fim do mundo. Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos, de atraso na refinaria Abreu e Lima? Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. E eu falei de 2 que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal. Perfeito. E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras. E logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. A indagação que eu faço ao senhor, porque veja, aqui não é um incremento banal, né? Mas 2,4 bilhões de dólares para 18 bilhões. Então imagino que isso afeta os investimentos. A Petrobras tem seus valores. O senhor não teve conhecimento disso? Não. Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor ex-presidente saberia explicar esses custos de 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidos pela Petrobras? Não. Teriam ocorrido em parte durante sua presidência? Não. Se a Petrobras soubesse da propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela, sempre se orgulhou da grandiosidade, sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela. O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. Pagamentos de propina da ordem de 6 bilhões de reais? Nem eu e pouca gente, talvez só os que vivessem dela. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Você acha quando o seu Só filho... o senhor falar no microfone. Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar. Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. Agora porque a escola diz até, por isso lá a escola até comunica, foi quando a molecada falta. Mas eu checo no meu também, tempo não. presidente. No meu tempo era mais difícil.
Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, doutor. O senhor Tudo que eu sei da Petrobras